Sacramentadora, os relatos da Guerra das Tempestades, capítulo 41, no chão olhando para cima. Citação de abertura do capítulo. De qualquer modo, isso não é da sua conta. Você deu as costas para a divindade. Se Raze se tornar um problema, cuidaremos dele. E o mesmo vale para você. Teft acordou. Infelizmente. Sua primeira sensação foi de dor. Dor antiga, dor familiar. O latejar atrás dos olhos, as pontadas em carne viva nos dedos queimados. A rigidez de um corpo que vivera para além de sua utilidade. Pelo bafo de Kelek. Teria ele sido útil algum dia da sua vida? Ele se virou grunhindo. Sem casaco, só com uma camiseta suja do chão onde estava deitado. Estava em um beco entre tendas no mercado da separação. O teto alto desaparecia na escuridão. Do lado de fora, vinham os sons claros de pessoas conversando e pechinchando. Teft se levantou, cambaleando, e já estava esvaziando a bexiga contra algumas caixas vazias antes de perceber o que estava fazendo. Não havia tormentas ali para lavar o local. Além disso, ele não era um bêbado que chafurdava na sujeira e mijava em becos. Ou era? Aquele pensamento imediatamente o recordou da dor mais profunda. Uma dor além da cabeça latejante ou dos ossos doloridos. A dor que estava sempre com ele. Como um zumbido persistente, cortando até o fundo do seu ser. Essa dor o despertara, a dor da necessidade. Não, ele não era simplesmente um bêbado, era algo muito, muito pior. Saiu do beco aos tropeços, tentando alisar o cabelo e a barba. As mulheres por quem passou levantaram mãos seguras às bocas e narizes, desviando o olhar como se sentissem vergonha por ele. Talvez fosse bom que ele houvesse perdido seu casaco, que as tormentas o livrassem de alguém reconhecê-lo. Teria envergonhado a equipe inteira. Você já é uma vergonha para a equipe, Teft, e sabia disso? Ele pensou. Você é um desgraçado desperdício de cuspe. Por fim, encontrou o caminho de volta ao poço, onde ficou encurvado em uma fila atrás de alguns outros. Quando chegou à água, caiu de joelhos, então usou sua mão trêmula para pegar a bebida com seu copo de lata. Quando provou a água fresca, seu estômago imediatamente teve uma cólica, rejeitando-a, mesmo que ele estivesse sedento. Isso sempre acontecia depois de uma noite com um musgo. Então ele sabia como suportar a náusea e as cólicas, esperando poder manter um pouco de água no estômago. Foi ao chão, segurando a barriga, assustando as pessoas na fila atrás dele. No meio da multidão, sempre havia uma pequena multidão junto do poço. Alguns homens de uniforme abriram caminho. Verde floresta. Os homens de Sadias. Eles ignoraram as filas, então encheram seus baldes. Quando um homem em azul dos Colin reclamou, os soldados de Sadias foram direto a ele. O soldado Colin finalmente recuou. Bom rapaz. Eles não precisavam de outra briga entre os homens de Sadias e outros soldados. Teft mergulhou seu copo novamente, a dor do gole anterior sumindo. Esse poço parecia fundo. Água agitada em cima e uma profunda escuridão no fundo. Ele quase se jogou. Se acordasse na danação no dia seguinte, será que ainda sentiria aquele comichão dentro de si? Seria um tormento apropriado. Esvaziadores nem mesmo necessitariam esfolar sua alma. Tudo o que precisariam fazer seria dizer que ele nunca mais se sentiria saciado, e então poderiam ficar vendo Teft se contorcer. Refletido nas águas do poço, um rosto apareceu sobre seu ombro. Uma mulher de pele branca e pálida, com um brilho tênue e um cabelo que flutuava ao redor da cabeça como nuvens.
Vê se me deixa em paz, disse ele, batendo a mão na água. Vá, vai encontrar alguém que se importe. Ele ficou de pé com as pernas trêmulas, finalmente saindo do caminho para que outra pessoa pudesse pegar seu lugar. Raios, que horas eram? Aquelas mulheres com baldes já estavam prontas a pegar água para o dia. As multidões bêbadas da noite haviam sido substituídas por pessoas empreendedoras e trabalhadoras. Ele passara a noite inteira fora de novo. Que leque! Voltar para as cavernas seria a coisa inteligente a fazer. Mas como poderia encará-los daquele jeito? Em vez disso, perambulou pelo mercado de olhos baixos. Estou piorando, percebeu uma parte dele. No primeiro mês em que estivera a serviço de Dalinar, conseguira resistir bastante, mas ele tinha dinheiro de novo, depois de tanto tempo como carregador de pontes. Ter dinheiro era perigoso. Ele se mantivera funcional, só musgando uma noite aqui, outra noite ali. Mas então Kaledin fora embora. E aquela torre onde tudo parecia tão errado, aqueles monstros das trevas, incluindo um que parecia muito com Teft. Ele havia precisado do musgo para lidar com aquilo. Quem não precisaria? Ele suspirou. Quando olhou para cima, descobriu aquele espreno diante dele. Teft, sussurrou ela. Você fez juramentos. Juramentos idiotas, estúpidos, ditos quando eu esperava que ser um radiante removesse a ânsia. Deu as costas ao espreno e abriu caminho até uma tenda instalada entre duas tavernas. Aquelas tendas ficavam fechadas de manhã, mas aquele lugar, ele não tinha nome nem precisava. Estava aberto. Estava sempre aberto como aqueles no acampamento de guerra de Dalinar, assim como aqueles no acampamento de guerra de Sadias. Eram mais difíceis de encontrar em alguns lugares do que em outros, mas sempre existiam, sem nome, mas ainda conhecidos. O Erdaziano de ar durão, sentado na entrada, acenou para que ele entrasse. Estava escuro lá dentro, mas Teft foi até uma mesa e se sentou, encolhido. Uma mulher em roupas apertadas e uma luva sem dedos trouxe-lhe uma pequena tigela de musgo de fogo. Eles não pediram pagamento. Todos sabiam que Teft não teria esfera alguma naquela manhã, não depois do seu consumo da noite anterior. Mas eles garantiriam que uma hora ele pagasse. Teft fitou a pequena tigela se odiando. E ainda assim, o aroma fez com que seu anseio multiplicasse por 10. Ele deixou escapar um ganido, então agarrou o musgo de fogo e moeu-o entre o polegar e o indicador. O musgo deixou escapar um pequeno fio de fumaça e, na luz fraca, o centro do musgo brilhou como uma brasa. Doeu, claro. Ele havia gastado seus calos na noite anterior e agora esfregava o musgo com dedos em carne viva. Mas era uma dor aguda, presente. Um tipo bom de dor, meramente física. Era um sinal de vida. Levou 1 minuto para ele sentir os efeitos. Suas dores foram eliminadas e logo sua resolução foi fortalecida. Ele se recordava de quando o musgo de fogo lhe causava muito mais efeito. Ele se recordava da euforia, noites passadas, em um atordoamento maravilhoso, onde tudo ao seu redor parecia fazer sentido. Agora ele precisava do musgo para sentir-se normal. Como um homem escalando pedras úmidas, mal conseguia chegar até onde todo mundo estava antes de começar a deslizar de volta para baixo. Não era mais a euforia que ele desejava, era a mera capacidade de seguir em frente. O musgo levou seus fardos embora. As memórias daquela versão sombria de si mesmo. As memórias de denunciar sua família como hereges, embora eles estivessem certos no final. Ele era um miserável e um covarde e não merecia usar o símbolo da Ponte 4. Praticamente já havia traído aquele espreno.
Seria melhor que ela tivesse fugido. Por um instante ele conseguiu dar tudo aquilo para o musgo de fogo. Infelizmente, havia algo quebrado dentro de Teft. Muito tempo atrás, ele havia experimentado o musgo estimulado por outros homens do seu esquadrão no exército de Sadias. Eles conseguiram esfregar a erva e tirar algo de bom disso, como homens que mascavam casca de sulcadeira para ficar acordados. Um pouco de musgo de fogo, um pouco de relaxamento, e então eles seguiam com suas vidas. Teft não funcionava daquele jeito. Com os fardos postos de lado, ele poderia ter se levantado e voltado para os carregadores de pontes. Poderia ter começado seu dia. Mas raios, só mais uns minutos parecia tão bom. Ele continuou. Consumiu mais 3 tigelas antes que uma luz forte o fizesse piscar. Ele ergueu o rosto da mesa onde, para sua vergonha, havia deixado uma poça de baba. Há quanto tempo ele estava ali? E o que era aquela luz terrível e pavorosa? Ali está ele, disse a voz de Kaledin enquanto Teft piscava. Uma figura se ajoelhou ao lado da mesa. Ah, Teft. Ele nos deve 3 tigelas, disse o dono do covil. Um brom de granada. Fique feliz de não arrancarmos seu couro e pagarmos você com ele, rosnou uma voz com sotaque. Raios, Rocha estava ali também? Teft grunhiu se virando. Não me veja, balbuciou ele. Não. Nosso estabelecimento é perfeitamente legal, papaguampas, disse o dono do covil. Se nos atacar, pode ter certeza de que chamaremos a guarda e eles vão nos defender. Aqui está seu dinheiro sujo, sua enguia, disse Kaledin, empurrando a luz na direção deles. Rocha, você consegue levá-lo? Mãos enormes pegaram Teft, surpreendentemente gentis. Ele estava chorando. Queleque. Onde está seu casaco, Teft? Perguntou Kaledin da escuridão. Eu o vendi, admitiu Teft, fechando os olhos para não ver os esprenos de vergonha que flutuavam ao seu redor, na forma de pétalas de flores. Vendi meu próprio casaco tormentoso. Kaledin ficou em silêncio e Teft deixou Rocha carregá-lo para fora do covil. No meio do caminho, ele finalmente conseguiu juntar um pouco de dignidade para reclamar do bafo de Rocha e fazer com que deixassem-o caminhar sozinho, com um pouco de apoio debaixo dos braços. Teft invejava homens melhores do que ele. Eles não tinham o comichão, aquela que ia tão fundo que machucava a alma. Era persistente, sempre com ele, e nunca poderia ser aliviada, apesar de todo o seu esforço. Kaledin e Rocha o levaram até um dos quartos da caserna, discretamente envolto em lençóis e com uma tigela de guisado de rocha nas mãos. Teft fez os ruídos apropriados, os sons que eles esperavam. Desculpas, promessas de que contaria a eles se sentisse a ânsia de novo, promessas de que os deixaria ajudar. Mas não conseguiu comer o guisado, não ainda. Levaria outro dia antes que conseguisse manter algo no estômago. Raios, mas eles eram bons homens. Eles eram bons homens. Amigos melhores do que merecia. Estavam todos crescendo rumo a algo grandioso, enquanto Teft só havia permanecido no chão, olhando para cima. Eles o deixariam descansar um pouco. Ele olhou para o guisado, sentindo o aroma familiar, sem ousar comê-lo. Voltaria a trabalhar antes do fim do dia, treinando carregadores de outras equipes. Ele podia funcionar. Podia seguir durante dias, fingindo que estava normal. Raios, havia equilibrado tudo no exército de Sadias durante anos antes de ir para longe demais, faltar a seus afazeres vezes demais e acabar nas equipes de pontes como punição. Aqueles meses carregando pontes haviam sido o único período da sua vida adulta
em que não fora dominado pelo musgo. Mas mesmo então, quando pudera apagar por um pouco de álcool, soubera que uma hora voltaria a usar. A bebida nunca era o bastante. Mesmo enquanto se preparava para ir trabalhar, um pensamento insistente tomava sua mente. Um pensamento vergonhoso. Eu não vou conseguir mais musgo por um tempo, não é? Essa certeza sombria doía mais do que qualquer coisa. Teria que passar por alguns dias excruciantes, sentindo-se metade de um homem. Dias em que não sentia nada além de nojo de si mesmo. Dias vivendo com a vergonha, as memórias e os olhares dos outros carregadores. Dias sem nenhuma tormentosa ajuda. Isso o apavorava. Capítulo 42 – Consequências. Citação de abertura do capítulo. Cefandrius, portador da primeira gema, deveria saber que não pode simplesmente nos abordar baseado na presunção de um relacionamento passado. Dentro da visão, cada vez mais familiar, Dalinar armou com cuidado uma flecha, então a disparou, enviando um míssil de penas negras às costas do selvagem. O guincho do homem se perdeu na cacofonia da batalha. À frente, homens lutavam desesperados enquanto eram empurrados para trás, rumo à borda de um penhasco. Dalinar metodicamente armou uma segunda flecha, então a disparou. Essa flecha também acertou o alvo, se cravando no ombro de um homem que deixou cair seu machado no meio do golpe, errando o jovem de pele escura deitado no chão. O garoto mal havia entrado na adolescência. Ainda tinha aquele ar desajeitado e membros que pareciam longos demais, um rosto demasiadamente redondo e muito infantil. Dalinar talvez deixasse o rapaz servir de mensageiro, mas não segurar uma lança. A idade do rapaz não o impedira de ser nomeado primeiro Aquazix e Anagal I, soberano de Azir, imperador do grande Macabaque. Dalinar estava empoleirado sobre algumas pedras, o arco na mão. Embora não pretendesse repetir o erro de quando deixara a rainha Fen se virar sozinha em uma visão, também não queria que Yanagal passasse por ela sem desafio ou tensão. Havia um motivo para o Todo-Poderoso ter frequentemente deixado Dalinar em perigo nas visões. Ele precisava de uma compreensão visceral do que estava em jogo. Abateu outro inimigo que se aproximou do garoto. Os disparos não eram tão difíceis daquele ponto de vantagem perto do combate. Ele tinha algum treinamento com o arco, embora nos últimos anos tivesse usado sempre os ditos arcos fractais, arcos fabriais feitos com peso de disparo tão grande que só um homem de armadura fractal conseguia usá-los. Era estranho experimentar aquela batalha pela terceira vez, ainda que cada repetição fosse ligeiramente diferente. Havia certos detalhes familiares. Os odores de fumaça e de sangue inumano e embolorado, a maneira como o homem abaixo caía depois de perder um braço, gritando algo que era metade oração e metade praga ao Todo-Poderoso. Com as flechas certeiras de Dalinar, o bando de defensores sobreviveu contra o inimigo, até que aquele radiante escalou a borda do penhasco, brilhando na armadura fractal. O imperador Yanagal sentou-se enquanto os outros soldados se reuniam ao redor do radiante e rechaçavam o inimigo. Dalinar baixou o arco, lendo o terror na figura trêmula do jovem. Já ouvira homens falando sobre os tremores que os dominavam ao fim de uma luta, quando o horror da situação os alcançava. O imperador finalmente se levantou cambaleante, usando a lança como um cajado. Ele não notou Dalinar, nem mesmo questionou porque alguns dos corpos ao redor apresentavam flechas. O garoto não era um soldado, embora Dalinar não houvesse esperado que fosse. Na sua experiência, generais azistianos eram pragmáticos demais para querer o trono.
Isso envolvia muita bajulação de burocratas e muitos ensaios ditados. O jovem começou a seguir um caminho penhasco abaixo e Dalinar o seguiu. Aharietian. As pessoas que viveram aquele período pensavam que era o fim do mundo. Certamente acreditaram que logo voltariam aos salões tranquilinos. Como reagiriam ao saber que depois de 4 milênios a humanidade ainda não recebera a permissão de voltar ao céu? O garoto parou no pé do caminho sinuoso que levava ao vale entre as formações rochosas. Ele viu os homens feridos passarem mancando, ajudados pelos amigos. Gritos e gemidos ressoavam. Dalinar pretendia se aproximar e começar a explicar as visões, mas o rapaz se adiantou para caminhar ao lado de alguns feridos, conversando com eles. Dalinar o seguiu, curioso, captando alguns fragmentos da conversa. O que aconteceu aqui? Quem é você? Por que estavam lutando? Os homens não tinham muitas respostas. Estavam feridos, exaustos, seguidos por esprenos de dor. Mas acabaram encontrando um grupo maior na direção em que Yasna havia seguido durante a visita anterior de Dalinar àquela visão. A multidão havia se reunido ao redor de um homem parado sobre um grande rochedo. Alto e confiante, ele tinha cerca de 30 anos e vestia branco e azul. Tinha um ar aletiano, só que não exatamente. Sua pele era de um tom mais escuro e havia algo vagamente diferente nos seus traços. Ainda assim, havia algo familiar naquele homem. Vocês devem divulgar a notícia, proclamou o homem. Nós vencemos. Finalmente, os esvaziadores foram derrotados. Essa vitória não é minha nem dos outros arautos. É de vocês. Vocês conseguiram. Algumas das pessoas soltaram gritos de triunfo. Muitas ficaram em silêncio, olhando com olhos mortos. Eu liderarei a investida pelos salões tranquilinos, gritou o homem. Vocês não voltarão a me ver, mas não pensem nisso agora. Vocês conquistaram a paz. Rejubilem-se nela. Reconstruam. Vão agora, ajudem seus companheiros. Levem com vocês as palavras do seu rei arauto. Vencemos finalmente o mal. Outra rodada de gritos, agora mais enérgicos. Raios, pensou Dalinar, sentindo um arrepio. Era Gezerezé Elim, arauto dos reis, em pessoa. O maior de todos. Espere, o rei tinha olhos escuros. O grupo se dispersou, mas o jovem imperador permaneceu olhando fixamente para o lugar onde estivera o arauto. Finalmente ele sussurrou. Ó, Aesir, rei dos arautos. Sim, disse Dalinar parando ao lado dele. Era ele mesmo, Vossa Excelência. Minha sobrinha visitou essa visão mais cedo e disse que pensava ter visto ele. Yanagal agarrou Dalinar pelo braço. O que você disse? Você me conhece? Você é Yanagal de Azir, disse Dalinar e baixou a cabeça em algo parecido com uma mesura. Sou Dalinar Kholin e peço desculpas por nosso encontro precisar acontecer sob circunstâncias tão irregulares. Os olhos do rapaz se arregalaram. Primeiro vejo o próprio Aesir e agora o meu inimigo. Eu não sou seu inimigo, Dalinar suspirou. E isso aqui não é um mero sonho, Vossa Excelência. Ah, eu sei que não é um sonho, replicou Yanagal. Como sou um primeiro que foi conduzido miraculosamente aos tronos, os arautos podem decidir falar através de mim. Ele olhou ao redor. Esse dia que estamos vivendo é o dia de glória? Aharietian, disse Dalinar. Sim. Por que eles colocaram você aqui? O que isso significa? Eles não me colocaram aqui, explicou Dalinar. Vossa Excelência, eu instiguei essa visão. Eu o trouxe até aqui. Cético, o garoto cruzou os braços. Ele usava a saia de couro fornecida pela visão.
Deixara a lança com ponta de bronze encostada contra uma pedra ali perto. Disseram ao senhor que sou considerado louco? Perguntou Dalinar. Há rumores. Bem, essa era a minha loucura. Eu sofria visões durante as tormentas. Venha, veja. Ele conduziu Yanagal a um ponto com vista melhor do grande campo dos mortos, que se espalhava a partir da boca do desfiladeiro. Yanagal o seguiu, então seu rosto ficou cinzento diante da visão. Por fim, ele desceu até o campo de batalha maior, movendo-se entre os cadáveres, os gemidos e os xingamentos. Dalinar caminhou ao lado dele. Tantos olhos mortos, tantos rostos retorcidos pela dor, olhos claros e olhos escuros, pele pálida como a dos chinos e de alguns papaguampas, pele escura como a dos macabaquianos, muitos que poderiam ter sido aletianos, vedenos ou erdasianos. Havia outras coisas, naturalmente. As gigantescas figuras de pedra quebrada, parchemanos usando a forma bélica com armadura de quitina e sangue alaranjado. Em um ponto por onde passaram havia um monturo de estranhos caranguejos queimados e fumegantes. Quem teria se dado ao trabalho de empilhar 1000 pequenos crustáceos? Nós lutamos juntos, disse Yanagal. De que outra maneira poderíamos ter resistido? Disse Dalinar. Lutar sozinho contra a desolação seria loucura. Yanagal olhou de soslaio. Você queria falar comigo sem os vizires. Você me queria sozinho. E você pode. Pode só me mostrar qualquer coisa que fortaleça seu argumento. Se você aceita que tenho o poder de lhe mostrar essas visões, não acha que só isso seria um sinal de que você deveria me escutar? Devolveu Dalinar. Os aletianos são perigosos. Você sabe o que aconteceu da última vez que aletianos estiveram em Azir? O reinado do Criador de Sóis foi há muito tempo. Os vizires conversaram comigo, insistiu Yanagal. Eles me contaram tudo o que aconteceu. Começou da mesma maneira naquela época, com um senhor da guerra unindo as tribos aletianas. Tribos? Disse Dalinar. Está nos comparando com nômades que perambulam por Tubaila? Aletikar é um dos reinos mais refinados de Roshar. Seu código de leis mal tem 30 anos. Vossa Excelência, disse Dalinar respirando fundo, duvido que essa linha de discussão seja relevante. Olhe ao redor, olhe e veja o que a desolação trará. Ele gesticulou para a vista horrível e o temperamento de Yanagal amainou. Era impossível sentir algo além de dor diante de tanta morte. Por fim, Yanagal se virou e olhou de volta na direção de onde tinham vindo. Dalinar juntou-se a ele, as mãos unidas às costas. Eles dizem que quando o Criador de Sóis cavalgou até Azir, ele teve um problema inesperado, sussurrou Yanagal. Havia conquistado meu povo rápido demais e não sabia o que fazer com todos os seus cativos. Ele não podia deixar para trás nas cidades uma população capaz de lutar. Havia milhares e milhares de homens que ele precisava assassinar. Às vezes, ele apenas delegava o trabalho a seus soldados. Todo homem devia matar 30 prisioneiros, como uma criança com a tarefa de catar uma braçada de madeira antes de ter permissão de brincar. Em outros lugares, o Criador de Sóis fez alguma declaração arbitrária. Digamos que todo homem com cabelo de certo comprimento teria que ser abatido. Antes de ser tomado pela doença, por obra dos arautos, ele assassinou 10% da população de Azir. Dizem que Zalfix ficou coberta de ossos, soprados pelas grandes tormentas em pilhas tão altas quanto os edifícios. Eu não sou meu ancestral, disse Dalinar em voz baixa. Você o reverencia.
Os aletianos praticamente veneram Sadis. Você carrega a tormentosa espada fractal dele. Eu me desfiz dela. Eles pararam nos limites do campo de batalha. O imperador tinha determinação, mas não tinha porte. Caminhava com os ombros caídos e suas mãos ficavam procurando bolsos que suas roupas antiquadas não possuíam. Ele era de baixa estirpe, muito embora em Azir não se reverenciasse apropriadamente a cor dos olhos. Navani dissera que era porque não havia gente o bastante em Azir com olhos claros. O próprio Criador de Sóis usara esse argumento para justificar sua conquista. Eu não sou meu ancestral, repetiu Dalinar, mas tenho muito em comum com ele. Uma juventude de brutalidade, uma vida em meio à guerra. Eu tenho uma vantagem que ele não teve. E qual seria? Dalinar encarou o rapaz. Eu vivi tempo bastante para ver as consequências dos meus atos. Yanagal assentiu lentamente. Falou uma voz bem alto. Você é velho. Dalinar se virou, franzindo o senho. Soara como a voz de uma garota bem nova. Por que haveria uma garota em um campo de batalha? Eu não esperava que você fosse tão velho, disse a garota. Ela estava sentada de pernas cruzadas sobre um pedregulho ali perto. E você nem é tão negro. Chamam você de espinho negro, mas na verdade é espinho bem bronzeado. Galx é mais preto do que você. E mesmo ele é bem marrom. O jovem imperador surpreendentemente abriu um largo sorriso. Lift, você voltou. Ele começou a escalar o rochedo sem ligar para o decoro. Ainda não voltei, respondeu ela. Tive que fazer um desvio, mas agora estou perto. O que aconteceu em Iedal? Indagou Yanagal, ansioso. Você mal me explicou. Aquelas pessoas mentem sobre a comida delas. A menina estreitou os olhos para Dalinar enquanto o jovem imperador escorregava pelo pedregulho. Então tentava escalar pelo outro lado. Isso não é possível, disse o pai das tempestades na mente de Dalinar. Como ela chegou aqui? Você não a trouxe para cá? Disse Dalinar em voz baixa. Não. Isso não é possível. Como? Yanagal finalmente alcançou o topo do rochedo e deu um abraço na garota mais nova. Ela tinha longos cabelos escuros, olhos de íris branco pálido e uma pele bronzeada, embora provavelmente não fosse aletiana. O rosto era redondo demais. Rechiana, talvez. Ele está tentando me convencer a confiar nele, disse Yanagal, apontando para Dalinar. Não confie, disse ela. Ele tem um traseiro bonito demais. Dalinar pigarreou. O quê? Seu traseiro é bonito demais. Velhos não deveriam ter traseiros musculosos. Isso significa que você passa muito tempo balançando uma espada ou socando os outros. Você deveria ter um traseiro velho e flácido. Aí eu confiaria em você. Ela tem alguma coisa com traseiros, explicou Yanagal. Não tenho não, disse a garota revirando os olhos. Se me acham estranha por falar sobre traseiros, geralmente é porque tem inveja de que eu seja a única que não está sempre tomando no meu. Ela estreitou os olhos novamente para Dalinar. Então tomou o imperador pelo braço. Vamos embora. Mas, disse Dalinar levantando a mão. Viu, você está aprendendo. Ela sorriu para ele. Então, ela e o imperador desapareceram. O pai das tempestades trovejou de frustração. Aquela mulher. Essa é uma criação feita especificamente para desafiar minha vontade. Mulher? Perguntou Dalinar, sacudindo a cabeça. Aquela criança traz a mácula da guardiã da noite. Tecnicamente eu também. É diferente, não é natural. Ela vai longe demais. O pai das tempestades trovejou sua insatisfação, recusando-se a
continuar conversando com Dalinar. Parecia realmente perturbado. De fato, Dalinar foi forçado a sentar-se e esperar a visão terminar. Passou aquele tempo olhando para o campo dos mortos, assombrado igualmente pelo futuro e pelo passado. Capítulo 43 – Lanceiro. Citação de abertura do capítulo. Você falou com alguém que não pode responder. Nós, em vez disso, levaremos sua comunicação a nós, embora não saibamos como você nos localizou nesse mundo. Moshe mexeu no grude que Ferb chamava de guisado. Tinha gosto de creme. Ele fitou os esprenos de chama na grande fogueira de cozinhar, tentando se aquecer enquanto Ferb, um taileno com um chamativo cabelo ruivo de papaguampas, discutia com Graves. A fumaça da fogueira subia no ar e a luz seria visível por quilômetros das terras geladas. Graves não se importava. Acreditava que se a tempestade eterna não houvesse varrido os bandidos da área, 2 fractários seriam mais do que suficientes para lidar com qualquer um que houvesse restado. Espadas fractais não impedem uma flecha nas costas, pensou Moshe, sentindo-se exposto. E uma armadura também não, se não estiver sendo usada. Sua armadura e a de Graves estavam empacotadas na carroça. Veja, são os trigêmeos, disse Graves, acenando na direção de uma formação rochosa. Está bem aqui no mapa. Vamos para o oeste agora. Já passei por aqui antes, declarou Ferb. Temos que continuar ao sul, sabe? Depois para leste. O mapa? Não preciso de seus mapas, disse Ferb, cruzando os braços. Sou guiado pelas paixões. As paixões? Disse Graves, jogando as mãos para o alto. As paixões. Você deveria ter abandonado essas superstições. Você faz parte do diagrama agora. Posso fazer parte das 2 coisas, replicou Ferb solenemente. Moshe enfiou outra colherada de guisado na boca. Raios odiava quando era a vez de Ferb cozinhar. E quando era a vez de Graves e de Fia e bem. A gororoba que o próprio Moshe cozinhava tinha gosto de água de lavagem temperada. Nenhum deles conseguia cozinhar algo que valesse uma clareta opaca. Não como rocha. Moshe largou sua tigela, deixando o grude cair pela borda. Pegou o casaco em um galho de árvore e saiu pisando duro pela noite. O ar frio parecia estranho em sua pele, depois de tanto tempo diante da fogueira. Ele detestava o frio dali. Um inverno perpétuo. Os 4 haviam suportado as tempestades, se escondendo no fundo apertado e reforçado da carroça, que haviam acorrentado ao chão. Eles espantaram com suas espadas fractais os parchemanos renegados, que não pareceram nem de perto tão perigosos quanto Moshe temera. Mas aquela nova tempestade... Moshe chutou uma pedra. Mas ela estava congelada no chão, e ele só deu uma topada com o dedão. Praguejou, então olhou por sobre o ombro quando a discussão acabou aos gritos. Outrora havia admirado a maneira como Graves parecia refinado. Aquilo fora antes de passarem semanas cruzando juntos uma paisagem estéril. A paciência do homem estava em farrapos, e seu refinamento não importava muito quando estavam todos comendo grude e mijando atrás de colinas. Então, estamos muito perdidos? Indagou Moshe quando Graves se juntou a ele na escuridão fora do acampamento. Não estaríamos nada perdidos se aquele idiota só olhasse para o mapa. Graves olhou Moshe de soslaio. Já disse para se livrar desse casaco. Vou me livrar dele quando não estivermos nos arrastando pelo rabo congelado do inverno. Pelo menos remova o emblema. Ele pode nos entregar se encontrarmos alguém dos acampamentos de guerra. Arranque-o de uma vez. Graves deu-lhe as costas e caminhou de volta ao acampamento. Moshe tocou no emblema da Ponte 4 no seu ombro, que lhe trazia memórias.
juntar-se a Graves e seu bando, que haviam planejado matar o rei Errocar, uma tentativa de assassinato quando Dalinar estivesse longe, marchando rumo ao centro das planícies quebradas. Enfrentar Keledim ferido e sangrando. Você não o terá. A pele de Moshe estava úmida devido ao frio. Ele tirou sua faca da bainha. Ainda não estava acostumado a poder carregar uma tão grande. Uma faca daquele tamanho podia meter olhos escuros e encrenca. Ele não era mais olhos escuros. Era um deles. Raios, ele era um deles. Cortou os pontos do emblema da Ponte 4. Em cima, depois embaixo. Como foi simples. Seria muito mais fácil remover a tatuagem que havia feito com os outros, mas a imagem estava no seu ombro, não na sua testa. Moshe segurou o emblema, tentando capturar a luz do fogo para uma última olhada, e não conseguiu jogá-lo fora. Caminhou de volta e se instalou perto do fogo. Será que os outros estavam em algum lugar, sentados ao redor da panela de guisado de rocha? Gargalhando, fazendo piadas, apostando quantas canecas de cerveja Lopen conseguiria beber? Provocando Keledim, tentando fazer com que ele sorrisse? Moshe podia quase ouvir suas vozes e ele sorriu, imaginando estar lá. Então imaginou Keledim contando a eles o que Moshe havia feito. Ele tentou me matar, diria Keledim. Ele traiu tudo, seu juramento de proteger o rei, seu dever para com Aletikar, mas o mais importante, nós. Moshe murchou, o emblema nos dedos. Devia jogar aquela coisa no fogo. Raios, ele devia se jogar no fogo. Ele olhou para os céus, tanto para a da nação quanto para os salões tranquilinos. Um grupo de esprenos de estrelas tremia lá no alto. E além deles havia alguma coisa se movendo no céu. Moshe gritou. Se jogou do assento enquanto 4 esvaziadores desciam sobre o pequeno acampamento. Eles pousaram com força no chão, brandindo espadas longas e sinuosas. Não eram espadas fractais, eram armas de parchindianos. Uma criatura atacou o ponto onde Moshe estivera sentado um momento antes. Outra empalou o peito de Graves, então puxou a arma de volta e decapitou-o com outro golpe. O cadáver de Graves tombou e sua espada fractal se materializou, tinindo no chão. Ferb e Fia não tiveram chance. Outros esvaziadores os abateram, derramando seu sangue sobre a terra gelada e esquecida. A 4ª esvaziadora foi atrás de Moshe, que se afastou rolando. A espada da criatura desceu perto dele e atingiu uma pedra, as lâminas causando faíscas. Moshe se pôs de pé e o treinamento de Keledim, gravado nele por horas e horas passadas no fundo do abismo, assumiu o controle. Ele deslizou para longe, pondo suas costas contra a carroça, enquanto sua espada fractal lhe aparecia nos dedos. A esvaziadora deu a volta na fogueira, indo na direção dele. A luz reluzindo no seu corpo firme e musculoso. Aqueles ali não eram como os parchindianos que ele havia visto nas planícies quebradas. Tinham olhos de um vermelho profundo e uma carapaça de cor roxo avermelhada que emoldurava seus rostos. A que Moshe estava enfrentando tinha um padrão retorcido na pele, 3 cores diferentes se misturando, vermelho, preto e branco. Luz escura como o inverso de luz das tempestades envolvia cada um deles. Graves havia falado sobre aquelas criaturas, considerando o retorno delas apenas um dos outros eventos previstos no inescrutável diagrama. A inimiga de Moshe partiu para cima dele, que investiu com sua espada, afastando-a. Ela parecia deslizar enquanto se movia, os pés mal tocando o chão. Os outros 3 o ignoraram, procurando espólios no acampamento, inspecionando os cadáveres. Um deles pulou para a carroça com um salto gracioso e começou a remexer os itens que estavam ali. Sua oponente tentou de novo, atacando com cautela com sua espada curva. Moshe recuou, a espada fractal erguida,
com as duas mãos tentando interceptar a arma dela. Seus movimentos pareciam desajeitados em comparação com o poder gracioso da criatura. Ela deslizou para o lado, as roupas sacudindo com o vento, a respiração visível no ar frio. Ela não estava se arriscando contra uma espada fractal e não atacou quando Moshe tropeçou. Raios! Aquela arma era desajeitada demais. Com 1,80 m era difícil posicioná-la corretamente. Sim, ela podia cortar qualquer coisa, mas ele precisava efetivamente acertar para que isso tivesse importância. Era muito mais fácil usar a espada quando estava de armadura. Sem ela, Moshe se sentia uma criança segurando a arma de um adulto. A esvaziadora sorriu. Então ela atacou com uma velocidade avassaladora. Moshe deu um passo para trás, brandindo a espada, forçando-a a se desviar para o lado. Ele sofreu um longo corte no braço, mas seu movimento impediu que fosse empalado. Seu braço ardeu com dor e ele grunhiu. A esvaziadora o observou confiante, sabida. Ele estava morto. Talvez devesse simplesmente deixar que acontecesse. O esvaziador, trabalhando na carroça, disse algo em tom empolgado. Ele havia encontrado a armadura fractal. A criatura chutou outros itens para alcançá-la e algo rolou para fora da carroça, batendo contra uma pedra. Uma lança. Moshe olhou para a espada fractal, a riqueza de nações, o tesouro mais precioso que um homem podia possuir. Quem estou enganando? Pensou ele. Quem eu achei que estava enganando? A esvaziadora iniciou um ataque, mas Moshe dispensou sua espada fractal e saiu correndo. Sua atacante ficou tão surpresa que hesitou, e Moshe teve tempo de mergulhar na direção da lança, levantando-se com um rolamento. Segurando a madeira lisa na mão, com um peso familiar, Moshe assumiu facilmente sua postura. O ar subitamente tinha um cheiro úmido e vagamente podre. Ele se lembrou dos abismos. Vida e morte juntas, vinhas e decomposição. Quase podia ouvir a voz de Kaledin. Você não pode temer uma espada fractal. Você não pode temer olhos claros a cavalo. Eles matam com o medo primeiro e depois com a espada. Fique firme. A esvaziadora foi atrás dele e Moshe ficou preso. Jogou-a para o lado ao aparar a arma dela na haste da lança. Então enfiou a base da lança sob o braço dela, enquanto a criatura vinha para um contragolpe. A esvaziadora arquejou surpresa, enquanto Moshe executava uma derrubada que ele praticara 1000 vezes nos abismos. Ele varreu a base da lança contra os tornozelos dela, dando-lhe uma rasteira, e fez menção de seguir com a clássica torção e golpe para perfurar seu peito. Infelizmente, a esvaziadora não caiu. Ela recuperou o equilíbrio no ar, flutuando em vez de desabar. Moshe notou o tempo e desistiu da manobra para bloquear o próximo ataque dela. A esvaziadora recuou planando. Depois desceu ao chão em uma postura baixa de ataque, a espada estendida para o lado. Então ela saltou para a frente e agarrou a lança de Moshe, enquanto ele tentava usá-la para afastar a inimiga. Raios! Ela se aproximou dele de modo elegante, dentro de seu alcance. Ela cheirava roupas molhadas e ao odor bolorento e alienígena que ele associava aos parxindianos. Ela pressionou sua mão contra o peito de Moshe, e aquela luz sombria se transferiu dela para ele. Moshe sentiu que estava ficando mais leve. Felizmente, Kaledin havia tentado isso nele também. Moshe agarrou a esvaziadora com uma das mãos, segurando-a na frente da sua camisa folgada, enquanto o corpo dele tentava cair para o ar. A puxada súbita da parte dele desequilibrou-a, até mesmo levantando-a alguns centímetros. Ele a puxou para si com uma das mãos, enquanto enfiava a ponta da lança no chão rochoso. Isso fez com que os 2 guardas girassem no ar, flutuando. Ela gritou em uma língua alienígena. Moshe deixou cair a lança e agarrou sua faca.
Ela tentou empurrá-lo, projetando-o novamente, dessa vez com mais força. Ele grunhiu, mas se segurou. Então levantou a faca e enfiou-a no peito dela. Sangue parchindiano laranja jorrou ao redor da mão dele, esguichando na noite fria enquanto eles continuavam a girar no ar. Moshe continuou agarrado a ela e cravou a faca mais fundo. Ela não se curou, como Kaledin teria feito. Seus olhos deixaram de brilhar e a luz escura desapareceu. O corpo tornou-se flácido. Pouco depois, a força que puxara Moshe para cima se esgotou. Ele caiu 1,5 metros até o chão, o corpo dela amortecendo a queda. Sangue laranja o cobria, fumegando no ar gelado. Ele agarrou sua lança novamente, os dedos escorregadios com o sangue, e apontou para os 3 esvaziadores restantes, que o fitavam com expressões atordoadas. Ponte 4, seus canalhas, rosnou Moshe. 2 dos esvaziadores se voltaram para o terceiro, a outra mulher que fitou Moshe de cima a baixo. Vocês provavelmente podem me matar, disse Moshe, limpando a mão nas roupas para melhorar a pegada. Mas vou levar um de vocês comigo, pelo menos um. Eles não pareciam zangados por Moshe ter matado sua amiga. Raios, aquelas coisas nem ao menos tinham emoções. Shem frequentemente só ficava sentado olhando. Ele encarou a mulher no centro. Sua pele era branca e vermelha, sem nem um toque de negro. A palidez daquele branco lembrou-lhe os chinos, que para Moshe sempre pareciam doentes. Você tem paixão, disse ela em um aletiano com sotaque. Um dos outros entregou a ela a espada fractal de Graves. A esvaziadora a segurou, inspecionando-a junto à luz do fogo. Então se elevou no ar. Você pode escolher morrer aqui ou aceitar a derrota e entregar suas armas. Moshe se agarrou à lança na sombra daquela figura, cuja roupa ondulava no ar. Será que achavam mesmo que confiaria neles? Mas também, ele achava mesmo que podia encarar mais 3? Dando de ombros, ele jogou a lança para o lado, invocou a espada. Depois de todos aqueles anos sonhando em ter uma, finalmente conseguia um presente de Khaled. E o que viera de bom disso? Ele obviamente não merecia tal arma. Firmando o queixo, Moshe pressionou a mão contra a gema e rompeu o vínculo. A gema na guarda relampejou, e ele sentiu uma calma gélida percorrê-lo, de volta a ser olhos escuros. Ele jogou a arma no chão. Um dos esvaziadores a pegou, outro saiu voando, e Moshe ficou confuso com o que estava acontecendo. Pouco depois, o esvaziador voltou com 6 outros. Eles amarraram cordas nos pacotes de armadura fractal, então saíram voando, arrastando a armadura pesada no ar atrás deles. Por que não projetá-la? Por um momento, Moshe pensou que eles realmente iam deixá-lo ali, mas no final 2 outros o agarraram, um em cada braço, e o puxaram para o ar. Capítulo 44. O lado bom. Citação de abertura do capítulo. Estamos de fato intrigados, pois pensávamos estar bem escondidos, insignificante entre nossos muitos reinos. Vel relaxava em uma taverna com seus homens. Suas botas estavam sobre a mesa, a cadeira inclinada para trás enquanto ela escutava a vida fervilhando ao redor. Pessoas bebendo e conversando, outras passeando no caminho lá fora, gritando e brincando. Ela apreciava o caloroso e envolvente ruído dos companheiros que haviam transformado aquela tumba de pedra em algo vivo novamente. Ainda se intimidava ao contemplar o tamanho da torre. Como alguém poderia ter construído um lugar tão grande, capaz de engolir a maioria das cidades que Vel já vira sem nem precisar afrouxar o cinto? Bem, melhor não pensar nisso. Era preciso se esgueirar junto ao chão, abaixo de todas as perguntas que distraíam escribas e eruditas. Essa era a única maneira de fazer algo útil. Em vez disso, ela se concentrou nas pessoas.
Suas vozes se misturavam e coletivamente se tornavam uma multidão sem rosto. Mas a melhor parte em relação às pessoas era poder escolher rostos específicos nos quais se concentrar. Realmente vê-los e descobrir um tesouro de histórias. Tantas pessoas com tantas vidas, cada uma delas um pequeno mistério, infinitos detalhes, como padrão. Se olhasse de perto suas linhas fractais, dava para perceber que cada pequena ponta tinha uma arquitetura própria. Se olhasse de perto determinada pessoa, dava para ver seu caráter único, que não combinava exatamente com qualquer ampla categoria que se tivesse atribuído de início. Então, disse Rubro falando com Ishna. Vel levava 3 dos seus homens naquele dia, com a espiã para treiná-los. Assim, Vel podia escutar, aprender e tentar julgar se a mulher era digna de confiança, ou se era algum tipo de infiltrada. Isso é ótimo, continuou Rubro. Mas quando vamos aprender o lance com as facas? Não que eu esteja ansioso para matar ninguém, só que você sabe. Eu sei o quê? Perguntou Ishna. Facas são Dima, disse Rubro. Dima? Indagou Vel abrindo os olhos. Rubro assentiu. Dima, sabe? Incrível ou maneiro, mas de uma maneira mais legal. Todo mundo sabe que facas são Dima, acrescentou Gás. Ishna revirou os olhos. A mulher baixa usava seu ravá com a mão coberta e seu vestido tinha um leve toque de bordado. Sua postura e vestido indicavam que era uma olhos escuro de posição social relativamente alta. Vel atraía mais atenção, e não só devido ao casaco branco e chapéu. Era a atenção dos homens avaliando se queriam se aproximar dela, o que não faziam com Ishna. A maneira como ela se portava, o ravá recatado, os mantinha afastados. Vel bebeu outro gole, apreciando o vinho. Tenho certeza de que já ouviram histórias extravagantes, replicou Ishna. Mas espionagem não tem a ver com facas em becos. Eu mal saberia o que fazer se precisasse apunhalar alguém. Os 3 homens desanimaram. A espionagem tem a ver com a coleta cuidadosa de informações, continuou Ishna. Sua tarefa é observar, mas não ser observado. Você precisa ser agradável o bastante para que as pessoas falem com você, mas não tão interessante que elas se lembrem de você. Bem, Gás está fora, comentou Rubro. Verdade, confirmou Gás. É uma maldição ser tão tormentosamente interessante. Vocês querem calar a boca? Disse Vatá. O soldado magro havia se inclinado, a taça de vinho barato intocada. Como? Perguntou ele. Eu sou alto. Gás tem um olho só. Vão lembrar de nós. Você precisa aprender a canalizar a atenção para traços genéricos que você pode mudar e desviá-la de características imutáveis. Rubro, se você usasse um tapa-olho, esse detalhe ficaria marcado. Vatá, posso ensinar você a andar encurvado de modo que sua altura não seja perceptível? E se você acrescentar um sotaque incomum, as pessoas o descreverão por meio disso. Gás, eu poderia colocá-lo em uma taverna e deixá-lo caído em uma mesa, fingindo estar em estupor alcoólico. Ninguém notaria o tapa-olho, só pensariam que era mais um bêbado. Mas isso não vem ao caso. Precisamos começar com observação. Se querem ser úteis, precisam ser capazes de fazer avaliações rápidas de um local, memorizar detalhes e conseguir relatar tudo. Agora fechem os olhos. Os homens obedeceram, com relutância, e Vel se juntou a eles. Agora, disse Ishna, algum de vocês pode descrever os ocupantes da taverna? Sem olhar. Veja bem. Gás coçou o tapa-olho. Tem uma bonitinha lá no bar. Talvez seja Tailena. Qual é a cor da blusa dela? Bem, é decotada e ela tem um belo par de petrobulbos.
Tem um cara muito feio com um tapa-olho, disse Rubro, baixinho, um tipinho irritante. Bebe seu vinho quando você não está olhando. Vatá, perguntou Ishna, e você? Acho que tem alguns caras no bar, disse ele. Eles estão usando uniformes de sebarial. E mais ou menos metade das mesas está ocupada. Não sei dizer por quem. Melhor, disse Ishna. Não esperava que você fosse capaz de fazer isso. É da natureza humana ignorar essas coisas, mas vou treiná-los para que... Espere, cortou Vatá. E Vel, o que ela lembra? 3 homens no bar, disse Vel distraidamente. Um homem mais velho, ficando grisalho, e 2 soldados, provavelmente parentes, a julgar pelos narizes aduncos. O mais jovem está bebendo vinho, o mais velho está tentando paquerar a mulher que Gaz notou. Ela não é tailena, mas está usando vestido taileno com uma blusa roxa e uma saia verde floresta. Não gosto da combinação, mas ela parece gostar. Ela é confiante, acostumada a brincar com a atenção dos homens. Mas acho que veio aqui procurando alguém porque está ignorando o soldado e não para de olhar por cima do ombro. O taverneiro é um homem mais velho, baixinho, então tem que ficar em cima de caixas enquanto pega os pedidos. Aposto que não faz muito tempo que trabalha no bar. Ele hesita quando alguém faz um pedido e precisa olhar para as garrafas e ler seus glifos antes de achar a certa. Há 3 atendentes, uma está em um intervalo e 14 clientes além de nós. Ela abriu os olhos. Posso descrever eles para vocês. Não precisa, disse Ishna, enquanto Rubro batia palmas baixinho. Foi muito impressionante, Vel. Embora eu deva observar que há 15 outros clientes, não 14. Vel se sobressaltou, então olhou ao redor do salão, sob a tenda contando, como havia feito em sua cabeça um momento atrás. 3 naquela mesa, 4 ali, 2 mulheres perto da porta, e uma mulher que deixara passar, aninhada em uma cadeira junto a uma mesa pequena no fundo da tenda. Estava vestindo roupas simples, uma saia e blusa típicas de camponesa letiana. Ela havia escolhido intencionalmente roupas que se misturavam com o branco da tenda e o marrom das mesas. E o que estava fazendo ali? Tomando notas, pensou Vel com uma pontada de alarme. A mulher havia cuidadosamente ocultado um caderninho no colo. Quem é ela? Vel se agachou. Por que ela está nos vigiando? Não está nos vigiando especificamente, disse Ishna. Deve haver dezenas como ela no mercado, se movendo feito ratos, reunindo qualquer informação que conseguirem. Ela pode trabalhar por conta própria, vendendo as informações que consegue, mas é mais provável que trabalhe para um dos grão-príncipes. Era isso que eu costumava fazer. Eu diria, pelas pessoas que ela está olhando, que recebeu ordens de produzir um relatório sobre o humor das tropas. Vel assentiu e prestou muita atenção enquanto Ishna começava a treinar os homens em truques mnemônicos. Ela sugeriu que eles aprendessem glifos e usassem algum truque, como desenhar nas mãos para ajudá-los a coletar informações. Vel já havia ouvido alguns daqueles truques, incluindo um que Ishna descreveu, chamado de museu mental. Muitas dicas foram interessantes sobre como saber o que era relevante para um relatório e como descobrir. Ela falou sobre prestar atenção nos nomes dos grão-príncipes e em palavras comuns usadas como substitutas em questões importantes, e sobre como ficar atento a pessoas que tinham bebido só o bastante para deixar escapar coisas que não deveriam. O tom, explicou ela, era a chave. Era possível estar sentado a 1,5 metro de alguém compartilhando segredos importantes, mas ignorar a pessoa porque estava concentrado na discussão na mesa ao lado. O estado que ela descreveu era quase meditativo. Sentar-se e deixar seus ouvidos assimilarem tudo, sua mente se apegando apenas a algumas conversas. Vel achou fascinante.
Mas, depois de 1 hora de treinamento, Gás reclamou que estava atordoado, como se já houvesse bebido 4 garrafas. Rubro estava cabeceando e a maneira como seus olhos estavam envesgados diziam que ele estava completamente zureta. Vatá, porém, ele havia fechado os olhos e estava disparando para Ishna descrições de todos no recinto. Vel sorriu. Durante todo o tempo em que conhecera aquele homem, ele realizara cada um dos seus deveres como se tivesse um pedregulho amarrado às costas. Movia-se devagar, encontrava rápido um lugar para se sentar e descansar. Vê-lo tão entusiasmado era encorajador. Na verdade, Vel estava tão envolvida que perdeu completamente a noção da hora. Quando escutou os sinos do mercado, praguejou baixinho. Sou uma tola tormentosa. Vel? Chamou Vatá. Tenho que ir, ela disse. Xalã tem um compromisso. Quem teria pensado que carregar um antigo e divino manto de poder e honra envolveria tantas reuniões? E ela não pode ir sem você? Disse Vatá. Raios, você já viu aquela garota? Ela esqueceria os pés se não estivessem grudados no corpo. Continuem praticando. Encontro com vocês depois. Ela botou o chapéu e saiu correndo pela separação. Pouco tempo depois, Xalã Davar, outra vez enfiada em segurança em um ravá azul, caminhava pelo corredor sobre Uritiru. Estava feliz com o trabalho que Vel estava fazendo com os homens, mas raio, ela precisava beber tanto. Xalã havia queimado praticamente um barril inteiro de álcool para limpar a cabeça. Ela respirou fundo, então adentrou a antiga sala da biblioteca. Ali encontrou não apenas Navani, Yasna e Techave, mas também uma hoste de fervorosos e escribas. Meia Ladar, Adrotaja de Carbrante, havia até mesmo 3 guardas-tempos, homens estranhos com barbas longas que gostavam de prever o clima. Xalã ouvira falar que eles às vezes usavam a direção dos ventos para prever o futuro, mas nunca ofereciam tais serviços abertamente. Estar perto deles fez Xalã desejar um glifo amuleto. Vel não mantinha nenhum à mão, infelizmente. Ela era basicamente uma herege e pensava sobre religião com tanta frequência quanto sobre os preços da seda marinha em Hal Elorim. Pelo menos, Yasna tinha a firmeza de escolher um lado e declará-lo. Vel simplesmente dava de ombros e fazia alguma piada. Isso... Sussurrou o padrão da sua saia. Xalã? Certo, ela estava parada bem na entrada, não estava? Entrou, infelizmente passando por Janala, que estava servindo de assistente para Techave. A jovem bonita mantinha o nariz perpetuamente empinado. E era o tipo de pessoa de quem só ouvir o nome lhe causava arrepios. Era da arrogância da mulher que Xalã não gostava. Não era naturalmente do fato de Edwin ter cortejado Janala logo antes de conhecer Xalã. Ela já havia tentado evitar as ex-parceiras românticas de Edwin, mas, bem, era como tentar evitar soldados em um campo de batalha. Elas meio que estavam por toda parte. 1 dúzia de conversas ecoava na sala, discussões sobre pesos e medidas, o posicionamento correto de pontuação e as variações atmosféricas na torre. Antes, ela teria dado qualquer coisa para estar em uma sala como aquela. Agora estava constantemente atrasada para as reuniões. O que havia mudado? Eu sei que sou uma fraude, pensou, passando rente à parede por uma bela e jovem fervorosa que discutia política haitiana com um dos guarda-tempos. Xalã mal havia folheado os livros que Edwin levara para ela. Do outro lado, Navani estava conversando sobre fabriais com uma engenheira em um ravá vermelho vivo. A mulher concordava animadamente. Sim, mas como estabilizá-lo, Luminosa? Com as velas por baixo, ele vai girar até virar, não vai? A proximidade de Xalã com Navani havia oferecido ampla oportunidade para estudar a ciência dos fabriais. Por que não o fizera? Enquanto aquilo tudo a envolvia, as ideias, as perguntas, a lógica,
Chalan subitamente sentiu que estava se afogando, sobrecarregada. Todo mundo naquela sala sabia tanto e ela se sentia insignificante em comparação com eles. Preciso de alguém que possa lidar com isso, ela pensou. Uma erudita. Parte de mim pode se tornar uma erudita. Não Vel nem a luminosa radiante, mas alguém. Padrão começou a zumbir no seu vestido novamente. Chalan recuou até a parede. Não, isso era ela, não era? Chalan sempre havia desejado ser uma erudita, não havia? Ela não precisava de outra persona para lidar com isso, certo? Certo? O momento de ansiedade passou e ela soltou o ar, forçando-se a se tranquilizar. Por fim, pegou um caderno e um lápis de carvão, então procurou Yasna e se apresentou. Yasna ergueu uma sobrancelha. Atrasada de novo? Desculpe. Pretendia pedir sua ajuda para compreender algumas das traduções que estamos recebendo do Canto do Alvorecer, mas não teremos tempo antes do começo da reunião da minha mãe. Talvez eu possa ajudá-la. Tenho alguns itens para concluir. Podemos falar depois. Uma dispensa abrupta, mas nada além do que Chalan se acostumara a esperar. Ela foi até uma cadeira junto da parede e se sentou. Com certeza, se Yasna soubesse que acabei de confrontar uma profunda insegurança minha, teria mostrado alguma empatia, disse ela baixinho. Certo? Yasna? Indagou o padrão. Não acho que você esteja prestando atenção, Chalan. Ela não tem muita empatia. Chalan suspirou. Mas você é empática. Estou mais para patética, na verdade. Ela se recompôs. Eu tenho um lugar de direito nessa sala, não tenho, padrão? Sim, é claro que tem. Você quer desenhá-los, certo? Os eruditos clássicos não apenas desenhavam. O ungido sabia matemática. Ele criou o estudo de proporções na arte. Galide era uma inventora e seus desenhos são usados na astronomia até hoje. Marinheiros não conseguiam definir a longitude no mar até a invenção dos relógios dela. Yasna é uma historiadora, e mais. É isso que eu quero. Tem certeza? Acho que sim. O problema era que Vel queria passar os dias bebendo e rindo com os homens, praticando espionagem. Radiante queria praticar com a espada e passar tempo com Edwin. O que Chalan queria? E isso importava? Finalmente, Navani deu início à reunião, e as pessoas se sentaram. Escribas de um lado de Navani, fervorosos de uma variedade de devotários do outro, e longe de Yasna. Enquanto os guarda-tempos se instalavam nas cadeiras mais afastadas ao redor do círculo, Chalan notou Renarin parado no umbral da porta. Ele hesitou, olhando para dentro, mas sem entrar. Quando vários eruditos se voltaram para ele, Renarin deu um passo para trás, como se os olhares o estivessem fisicamente empurrando para fora. Eu... disse Renarin. Meu pai disse que eu podia vir, só para escutar, talvez. Você é mais do que bem-vindo, primo, disse Yasna. Ela sinalizou para que Chalan pegasse um banco para ele e assim ela fez. E nem mesmo protestou por receber ordens. Ela podia ser uma erudita. Seria a melhor pupilazinha de todos os tempos. De cabeça baixa, Renarin contornou o círculo de eruditos, agarrando com toda a força uma corrente que pendia do seu bolso. Assim que ele se sentou, começou a puxar a corrente entre os dedos de uma mão, depois da outra. Chalan fez o que pôde para tomar notas e não se distrair desenhando pessoas. Felizmente, as pautas foram mais interessantes do que de costume. Navani colocara a maioria das suas eruditas para tentar compreender o retiro. E Nadara foi a primeira a apresentar seu relatório. Ela era uma escriba encarquilhada que fazia Chalan se lembrar dos fervorosos do pai, explicando que sua equipe estava tentando descobrir o significado dos formatos estranhos das salas
e túneis na torre. Ela falou bastante, explicando sobre construções defensivas, filtragem de ar e os poços. Ela destacou agrupamentos de salas com estranhos formatos e de murais bizarros que havia encontrado representando criaturas fantásticas. Quando ela enfim terminou, Kalame expôs o relatório da sua equipe, que estava convencida de que certas peças de ouro e cobre que haviam encontrado em paredes eram fabriais, mas não pareciam fazer nada, mesmo com gemas incrustadas. Ela distribuiu alguns desenhos e então se pôs a explicar seus esforços, até então vãos, de infundir o pilar de gemas. Os únicos fabriais operacionais eram os elevadores. Eu sugiro, interrompeu Eltebar, chefe dos guarda-tempos, que a proporção das engrenagens usadas no maquinário do elevador pode indicar a natureza daqueles que o construíram. É a ciência da digitologia, sabe? Pode-se descobrir muito sobre um homem pela largura dos seus dedos. E como isso tem a ver com engrenagens? Indagou Techave. De muitas maneiras, disse Eltebar. Ora, o fato de que você não sabe disso é uma indicação clara de que é uma escriba. Sua letra é bonita, luminosa, mas precisa dar mais atenção à ciência. Padrão zumbiu baixinho. Nunca gostei dele, sussurrou Shallan. Ele é gentil quando está perto de Dalinar, mas na verdade é desprezível. Então, qual atributo dele estamos medindo e quantas pessoas estão na amostragem? Perguntou o padrão. Vocês não acham que talvez estejamos fazendo as perguntas erradas? Disse Janala. Shallan estreitou os olhos, mas se controlou, suprimindo seu ciúme. Não havia necessidade de odiar uma pessoa apenas porque ela havia sido próxima de Edlin. Era só que Janala tinha algo de estranho. Como muitas mulheres da corte, sua risada parecia ensaiada, contida, como se elas a usassem como tempero, em vez de realmente acharem graça. Como assim, menina? Perguntou Adrotaja. Bem, Luminosa, nós falamos sobre os elevadores, sobre a estranha coluna de fabriais, sobre os corredores sinuosos. Tentamos compreender essas coisas apenas pelos seus formatos. Talvez devêssemos descobrir quais são as necessidades da torre e então fazer o caminho inverso para determinar como essas coisas poderiam satisfazê-las. Disse Navani. Bem, nós sabemos que é possível cultivar plantações lá fora. Algum desses fabriais na parede fornece calor? Henary murmurou alguma coisa. Todos na sala olharam para ele. Alguns pareceram surpresos em ouvi-lo falar e ele se encolheu. O que foi, Henary? Indagou Navani. Não é assim, disse ele baixinho. Não são fabriais. São um fabrial. As escribas e eruditas se entreolharam. O príncipe, bem, frequentemente incitava tais reações, expressões de desconforto. Luminobre, disse Janala, por acaso o senhor é um artefabriano em segredo? Vem estudando engenharia à noite, lendo a escrita das mulheres? Várias das outras pessoas riram. Henary encorou profundamente, baixando ainda mais os olhos. Vocês nunca ririam assim de qualquer outro homem do posto dele, pensou Shallan, sentindo as bochechas esquentarem. A corte aletiana podia apresentar uma polidez severa, mas isso não significava que eram gentis. Henary sempre fora um alvo mais aceitável do que Dalinar ou Edlin. A raiva de Shallan era uma sensação estranha. Em mais de uma ocasião, ela se impressionara com a esquisitice de Henary. Sua presença naquela reunião era só mais um exemplo. Estaria pensando em finalmente se juntar aos fervorosos? E fazia isso simplesmente aparecendo em uma reunião de escribas como se fosse uma das mulheres? Ao mesmo tempo, como Janala ousava constrangê-lo? Navani fez menção de falar, mas Shallan foi mais rápida.
Certamente, Janala, você não acabou de tentar insultar o filho de um grão-príncipe. O quê? Não, não, é claro que não. Ótimo, porque se você houvesse tentado insultá-lo, teria feito um péssimo trabalho. E ouvi dizer que você é muito inteligente, cheia de astúcia, cheia de charme, cheia de outras coisas. Janala franziu o senho. Isso é um elogio? Não estávamos falando do seu busto, querida. Estávamos falando da sua mente. Essa mente brilhante e maravilhosa, tão afiada que jamais precisou se amolar. Tão rápida que continua correndo quando todos já terminaram. Tão impressionante que nunca falha em deixar todos espantados com as coisas que você diz. Tão... Yasna estava fulminando-a com os olhos. Shallan mostrou seu caderno. Eu tomei notas. Podemos fazer uma breve pausa, mãe? Pediu Yasna. Uma excelente sugestão, disse Navani. 15 minutos, durante os quais todos devem pensar em uma lista de coisas de que esta torre necessitaria para se tornar autossuficiente. Ela se levantou e a reunião se dividiu novamente em conversas individuais. Estou vendo que você ainda usa a língua como um porrete, em vez de uma faca, disse Yasna a Shallan. É, Shallan suspirou. Alguma dica? Yasna olhou-a de soslaio. Você ouviu o que ela disse a Henarin luminosa. E minha mãe estava prestes a responder, disse Yasna. Discretamente, com palavras ponderadas. Em vez disso, você jogou um dicionário na cabeça dela. Desculpe, ela me dá nos nervos. Janala é uma tola, inteligente apenas o bastante para ter orgulho da própria astúcia, mas estúpida o bastante para não saber que não é tão astuta assim. Yasna esfregou as têmporas. Raios, é por isso que nunca aceito pupilas. Porque elas lhe causam muito problemas. Porque eu sou ruim nisso. Tenho evidências científicas desse fato. E você é apenas o experimento mais recente. Yasna fez um gesto para mandá-la embora, enquanto continuava esfregando as têmporas. Shallan, envergonhada, caminhou para a lateral da sala, enquanto todos os outros pegavam lanches. Fez padrão enquanto Shallan se recostava contra a parede, o caderno junto ao peito. Yasna não parece zangada. Por que você está triste? Porque sou uma idiota, respondeu Shallan, e uma tola. E porque eu não sei o que eu quero. Não fora há apenas 1 ou 2 semanas que ela inocentemente achara que havia entendido tudo? Fosse lá o que tudo fosse? Estou vendo ele, disse uma voz ao seu lado. Shallan deu um pulo e virou-se para encontrar Henarin, olhando para a sua saia e para o padrão ali, que havia se misturado no bordado. Nítido, se soubesse onde procurar, mais fácil de deixar passar desapercebido. Ele não fica invisível? Perguntou Henarin. Ele diz que não consegue. Henarin assentiu, então olhou para ela. Obrigada. Pelo quê? Por defender minha honra. Quando Adolin faz isso, alguém geralmente acaba apunhalado. O seu jeito foi mais agradável. Bem, ninguém deveria falar com você daquele jeito. Não ousariam fazer isso com Adolin. E além disso, você tem razão. Esse lugar é um enorme fabrial. Você também sente? Elas ficam falando sobre esse ou aquele dispositivo, mas isso está errado, não está? É como pegar as peças de uma carroça sem perceber que você encontrou uma carroça. Shallan se aproximou dele. Aquela coisa que nós combatemos, Henarin, ela podia estender seus tentáculos até o topo de Uritiro. Eu sentia que havia algo errado aonde quer que eu fosse. Aquela gema no centro está ligada com tudo. Sim, não é apenas uma coleção de fabriais. São muitos fabriais reunidos para formar um grande fabrial. Mas o que ele faz? Indagou Shallan. O que ele faz é ser uma cidade. Henarin franziu o senho. Bem, quero dizer, ele é uma cidade. Ele faz o que a cidade é. Shallan estremeceu. E a desfeita o estava controlando.
o que permitiu que descobríssemos essa sala e a coluna fabrial, disse Henry. Talvez não tivéssemos conseguido isso sem ela. Encare só o lado bom. Logicamente. Se eu estiver encarando o lado bom, vou estar de costas para o outro lado. Então só vou poder encarar o bom mesmo. Henry deu uma gargalhada. Isso a lembrou de como seus irmãos riam das coisas que ela dizia. Talvez não porque fosse a coisa mais hilária já dita, mas porque era bom rir. Isso, por sua vez, fez com que recordasse o que Yasna havia dito, e Shallan se pegou olhando para a mulher. Eu sei que minha prima é intimidadora, sussurrou Henry. Mas você é uma radiante também, Shallan. Não se esqueça disso. Nós podemos confrontá-la se quisermos. E nós queremos? Henry fez uma careta. Provavelmente não. Ela está certa com muita frequência, e você acaba se sentindo um dos 10 tolos. É verdade, mas eu não sei se consigo suportar voltar a receber ordens como uma criança. Estou começando a enlouquecer. O que eu faço? Renarin deu de ombros. Descobri que a melhor maneira de evitar fazer o que Asna manda é não estar por perto quando ela está procurando alguém em quem mandar. Shallan se animou. Isso fazia muito sentido. Dalinar precisaria que os seus radiantes cumprissem tarefas, certo? Ela precisava escapar, só até poder compreender as coisas. Ir para um lugar como aquela missão em Kholinar. Eles não precisariam de alguém que pudesse se esgueirar para dentro do palácio e ativar o dispositivo? Renarin, você é um gênio. Ele enrubesceu, mas sorriu. Navani reconvocou a reunião e eles se sentaram para continuar a discutir fabriais. Yasna tocou o caderno de Shallan e ela fez um trabalho melhor de escrever a ata, praticando sua taquigrafia. Não era mais tão irritante agora, já que tinha uma estratégia para escapar, uma rota de fuga. Estava apreciando esse fato quando notou uma figura alta atravessando a porta. Dalinar Kholin lançava uma sombra, mesmo quando não estava diante de luz. Todos imediatamente se calaram. Peço desculpas pelo meu atraso. Ele olhou para o pulso, para o relógio de antebraço que Navani havia lhe dado. Por favor, não parem por minha causa. Dalinar, disse Navani, você nunca participou de uma reunião de escribas antes. Só pensei que deveria assistir, aprender o que essa parte da minha organização está fazendo. Ele se instalou em um banco fora do círculo. Parecia um cavalo de batalha tentando se acomodar em um pedestal feito para um pônei de espetáculo. Eles retomaram, todos, obviamente constrangidos. Shallan imaginara que Dalinar sabia que não deveria se meter em reuniões como aquela, onde mulheres e escribas. Ela inclinou a cabeça quando viu Renarin olhar de soslaio para o pai. Dalinar respondeu com um punho erguido. Ele veio para que Renarin não ficasse embaraçado, compreendeu Shallan. Não tem como ser inapropriado ou feminino o fato de o príncipe estar aqui se o tormentoso espinho negro decidiu participar. Ela não deixou de perceber a maneira como Renarin chegou a levantar os olhos para assistir o resto das pautas.